Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Como escolher o smartphone perfeito somente utilizando como parâmetro a tela dele? Você sabe como saber se o seu celular é perfeito pela configuração de display, qual é a melhor coloração, qual é o melhor tipo de tela, qual é a resolução ideal? E essa é a dúvida que eu e a Mandy vamos tentar te responder hoje. Mas depois do tururu. E antes de continuar o vídeo, não se esqueça que o Prêmio Canaltech está com a votação aberta. Acesse agora premio.canaltech.com.br e dê o seu voto, porque você decide quais foram as melhores marcas, produtos e serviços para o Prêmio Canaltech desse ano. E tem coisa especial também. Tem a ver com uma TV 4K e também um console. E me disseram que a pessoa escolhe ou um PlayStation 5 ou um Xbox Series X. Quer saber o que a votação tem a ver com isso? premio.canaltech.com.br, que tá tudo certinho lá e tem o regulamento. Como escolher o seu celular pela qualidade de tela? A gente sabe que existem alguns materiais específicos utilizados pelas fabricantes nas suas telas de smartphones. E mesmo quando existem fabricantes que são um pouco mais restritas em qualidade de tela, em material utilizado na tela, a gente vê que dá para você saber mais ou menos quais são os ideais para a sua experiência de uso. Afinal, existem diferenças para quem joga, para quem assiste vídeos, para quem lê textos. Então, tem essas diferenciações que fazem sentido quando você está em busca de um display de qualidade para o seu smartphone. Analisando bem, de acordo com os parâmetros atuais do mercado, caso você esteja assistindo esse vídeo em 2032, talvez tenha mudado bastante coisa. Mas se você está assistindo em 2022, o parâmetro é ali o IPS, LCD, a tela Super AMOLED, AMOLED e também tem a Liquid Retina, ou retina líquida, que é utilizada exclusivamente pela Apple. No que diz respeito à qualidade dessas telas, há diferenciações tanto na coloração, do brilho, contraste, como também na forma como você vai ter a experiência no primeiro toque e também na visibilidade do conteúdo. Mas existem algumas opções que trazem um brilho maior e que fazem com que você tenha uma visibilidade diferenciada quando você está em ambientes mais claros ou até mesmo em ambientes mais escuros, sem que isso afete a sua visão. Mas, Mandy, o que você acha de telas LCD? Bom, quando a gente fala de LCD, nós temos um pequeno problema, mas antes de tudo, fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, como eu disse, LCD normalmente não costuma ser uma tela muito adequada para celular, principalmente porque é um padrão bem antigo, que as fabricantes usavam muito antigamente, que normalmente não fazia, não entregava uma qualidade muito boa, sabe? As imagens, elas costumavam ficar meio amareladas, meio estranhas, o LCD não funcionava muito bem direito, as imagens também não eram muito nítidas, as cores então menos ainda, e a gente acabava tendo um sério problema para visualizar os conteúdos por conta de todas essas questões. Logo, como a Ju falou anteriormente, existem muitos tipos de painel que são utilizados quando a gente fala de celular, entre eles IPS LCD, Liquid Retina pela Apple e tudo mais, mas bem, entre todos, qual deles que poderia ser o melhor, o mais aconselhável para a gente escolher o celular baseado na tela? E dentre todos esses padrões, o que são mais comumente utilizados pelas fabricantes, os mais conhecidos e normalmente os mais utilizados pelas fabricantes costumam ser o AMOLED, o Dynamic AMOLED, que no caso AMOLED dinâmico, e o Super AMOLED. São esses três padrões que são os melhores e os mais aconselháveis quando você vai escolher o seu celular baseado, pensando aí numa tela de qualidade. Além de entregar imagens mais bonitas, porque normalmente esse tipo de painel é utilizado em celulares que tem alta resolução de imagem, então você vai conseguir ver tudo ali com muita qualidade, muito bonito, as cores também são bem fiéis e bem vivas, e você dificilmente vai ter algum problema se escolher entre essas três opções. E tamanho de tela é outro assunto também que importa bastante, que é bem realmente considerável na hora que você vai escolher esse celular. Por quê? Normalmente, a gente já fez inclusive um vídeo aqui no Canaltech falando por que as telas dos celulares estão cada vez maiores, como vocês podem ver logo aqui, junto aqui comigo. Mas bem, vocês assistam o vídeo depois que tá bem bacana. E lá a gente explica que justamente as fabricantes têm preferido, têm optado por telas cada vez maiores, porque além de entregar uma qualidade melhor de imagem, elas também servem para outras atividades que não seja só ficar ali navegando pelo celular. Existe a possibilidade de assistir séries no Netflix, por exemplo, para quem gosta, jogar aquele joguinho e tudo mais, que eu vou ser sincero, eu não sou muito boa, já falei isso várias vezes. Normalmente para jogo de celular eu costumo,
dá uma derrapada, mas tudo bem. Mas o tamanho de tela costuma ser bem importante, e se fosse para ditar em um tamanho, né, pra gente falar aí de uma margem aí, né, de números, a gente poderia dizer que entre 6.5 e 6.7 polegadas costuma ser um bom tamanho para você fazer várias atividades diferentes utilizando o seu celular. Olha só que prático. Ou seja, recapitulando tudo, escolha o celular baseado sim no tipo do painel e considere as 3 principais opções entre AMOLED, Super AMOLED ou Dynamic AMOLED, porque elas costumam ser muito boas. E né, só um segredinho aqui entre nós, a gente sabe que a Apple, né, nos iPhones usa a tela do tipo OLED, que é a Liquid Retina, mas só para deixar esse adendo, né, para deixar tudo certinho. Inclusive, na realidade é Super Retina, né? Porque eles trocaram o nome, mas é a mesma coisa, então Liquid Retina, Super Retina, vocês sabem que nesse caso a gente está falando de um painel do tipo OLED, ok? Sem segredos. Então, novamente, painel, resolução e, por último, mas não menos importante, o tamanho da tela. Ou seja, leve em conta essas 3 opções que você com certeza vai conseguir escolher o seu smartphone pela tela sem problema nenhum. Bom, complementando o que a Mandy acabou de dizer, a gente não pode esquecer que cada celular tem o display com uma resolução específica. Existem modelos que utilizam como resolução o HD ou o HD Plus, agora que a proporção da tela mudou um pouquinho, então eles agora colocam o maisinho ali no final para diferenciar em relação à resolução HD. Temos também o Full HD Plus, que é um pouquinho maior e tem um pouquinho mais de qualidade, você tem menos acesso aos pixels, aqueles quadradinhos aparecendo ali no display do seu celular, então a visibilidade de conteúdo fica bem melhor. E é claro, também temos as opções que trabalham com 2K, e 4K ainda não é o momento de vermos com popularidade aí no mercado. Normalmente o 2K a gente já vê nos smartphones mais topo de linha, então vai demorar ainda um pouco para que o 4K se torne aí um padrão para os celulares topo de linha que a gente tem acesso aqui no país. Bom, a gente sabe que a Sony já trabalhou com telas de 4K, inclusive a gente teve alguns modelos aqui no país, só que hoje em dia a gente não vê mais a Sony, mas a Sony não existe mais no mercado mobile e as outras empresas não adotaram essa ideia. Então, por enquanto, a gente não tem mais acesso a esse tipo de resolução no display dos nossos celulares. Além da resolução, que é algo muito importante para a visibilidade de conteúdo, hoje em dia a gente tem como adicional a taxa de atualização, a fluidez do display, que são aquelas resoluções que variam entre 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz e agora também 144, até 165 em alguns celulares, mas aí é mais voltado para o público gamer. Ultimamente, a gente tem visto muito no mercado celulares com 120 Hz ou 90 Hz, que são 2 taxas de atualização que dão fluidez maior ao display e que garantem também uma usabilidade bem mais fácil na navegabilidade, tanto para jogos como para leitura de conteúdo. Isso tudo fica mais fluido no seu celular. Mas a gente precisa levar em consideração que essa popularização está começando agora, a gente está começando a ver mais em celulares intermediários, porque antes era mais visto em celulares topo de linha. Mas com intermediários premium e intermediários normais recebendo essas taxas de atualização um pouco maiores, a gente já tem acesso a mais opções dentro do mercado mobile. Mas se a gente for analisar bem, existem ainda as alternativas que são um pouco mais altas de resolução e taxa de atualização que são mais voltadas ao público gamer. Eu sei, calma, existem muitos jogos que ainda não são compatíveis com taxa de atualização de 120 Hz ou até mesmo mais que isso, porque eles não têm a possibilidade de você utilizar os jogos com uma taxa de FPS muito alta, mas o celular já está preparado para quando as desenvolvedoras começarem a personalizar os seus games, disponibilizarem também essa opção com maior fluidez e, é claro, com maiores FPS para você jogar os seus joguinhos favoritos com a maior qualidade possível. Bom, e como já foi dito, recapitulando tudo que eu falei, que foi a parte 2 das nossas dicas, preocupe-se sempre em ficar de olho nessa configuração, porque a taxa de atualização faz sim diferença na hora que você está utilizando o seu celular. Então, quando você for buscar um aparelho novo, olhe lá nas especificações, temos várias fichas técnicas lá no canaltech.com.br, só olhar o aparelho que você quer e ver como que é a taxa de atualização dele. Assim você vai conseguir comprar um bom celular e, é claro, com uma boa fluidez. Mas para escolher o smartphone perfeito só pela tela, não são só essas informações da dica 1 e dica 2 que eu dei que são importantes. Existem mais algumas coisinhas mais minuciosas que fazem sentido para a resistência do seu aparelho. Não é mesmo, Mandy?
Exatamente, minha cara Ju. Existe uma última questão, né, que seria a nossa terceira dica, que é com relação à resistência da tela. Porque não adianta nada você comprar um celular legal, bacana, bonito, com imagem legal, com tamanho legal, e na hora que você usa ele, qualquer arranhãozinho aparecer na tela, ou se ele cair sem querer, porque né, a gente deixa cair sem querer. Eu, inclusive, tenho um episódio que meu celular caiu sem querer no chão, que foi... Inclusive, eu lembro de uma vez que meu celular caiu no chão, que eu não sei como ele não quebrou, gente. Na realidade, eu sei porque ele não quebrou, mas foi bem emocionante. Não deu nenhuma rachadura, né, na tela, tudo funcionou bem tranquilo. Mas sim, existe a parte da gente precisar se preocupar com a resistência dos painéis. Normalmente, né, a gente encontra aí no mercado com mais facilidade, o que vocês certamente já devem ter visto, é aquela proteção chamada Gorilla Glass, que é para deixar o vidro mais resistente a arranhões ou quedas e tudo mais. E lembrem-se, tá, gente? É resistente a, e não a prova de. Então não adianta nada, se você deixar o seu celular cair no chão aí, dependendo, né, da forma como ele cair, da altura que ele cair, pode ser que a tela quebre. Mas ainda assim ele tem uma resistência para que isso não ocorra com tanta facilidade. E aproveitando que eu dei a Gorilla Glass como exemplo, existem vários, no caso, níveis da Gorilla Glass. Tanto é que existe Gorilla Glass 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1088, sei lá, gente, tem muitas versões da Gorilla Glass e, naturalmente, quanto maior o número, maior é a resistência. Então, sempre que você for comprar o seu celular e tudo mais, é interessante avaliar se ele tem esse tipo de proteção para não acontecer igual a Amanda, né? Igual a pessoinha aqui, que foi e deixou o celular cair, né, debaixo do braço no chão, com a tela no chão, mas felizmente ele não quebrou. Então, novamente, preste atenção, no caso, na resistência das telas, se ela tem algum tipo de proteção, assim você sabe que você vai ter o seu celular por muito mais tempo, sem nenhum arranhão ou nada desagradável ali, enquanto você estiver usando. Super legal. Só um cookie pra quem colocar um gorila carregando a mão embaixo do braço. Desculpa, editor. Ah, e uma informação importante que eu lembrei agora enquanto estava falando aqui com vocês é que, na realidade, o Gorilla Glass nem usa mais número lá, né, no caso. Agora eles usam nome. A tecnologia mais recente, né, do Gorilla Glass se chama Gorilla Glass Victus, que é a proteção mais forte. Então, é aquilo, né, gente? Claro que o vídeo tem o objetivo de informar vocês, de trazer, né, tudo bonitinho, mas sempre é bom pesquisar. Afinal de contas, assim, você aproveita e entende um pouco mais sobre o que está comprando, né, o que está adquirindo, além de saber que esse tipo de coisa existe e que pode ser bem útil no seu dia a dia. Já resumimos bastante as melhores dicas para você escolher o smartphone perfeito somente pela tela, afinal, são painéis diferentes, resoluções diferentes, taxas de atualizações diferentes e também resistências diferentes. Então você vai analisar qual é a melhor para você, qual se encaixa no seu orçamento e, é claro, deixa aí nos comentários se você já tem aí o seu smartphone perfeito somente pela tela. E também não se esqueça de acessar o canaltech.com.br para ficar por dentro de novas dicas sobre como escolher um smartphone perfeito. E é isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!